Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta sexta-feira, dia 24 de abril, e o tema da conversa de hoje pela manhã é a boa impressão que o novo ministro da Saúde, o Nelson Taixe, passou na entrevista de ontem. Eu que fiz uma crítica a ele essa semana, quando ele tentou inclusive distorcer alguns dados para agradar nitidamente ao presidente da República, a quem ele disse estar plenamente alinhado. Hoje eu faço um vídeo parabenizando pela postura dele de ontem. Antes disso, porém, eu queria agradecer aos mais de 2.100 inscritos aqui no canal e pedir a você que ainda não está inscrito que se inscreva, o canal está crescendo, deixa a tua crítica, teu comentário são sempre bem-vindos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista e professor universitário. Pois bem, essa semana eu fiz uma crítica, inclusive postei um vídeo, vou colocar aqui, ao novo ministro da Saúde, o Nelson Taixe, porque inclusive ele distorceu alguns dados sobre a mortalidade da Covid-19 e tentando nitidamente agradar o presidente da República. Ontem me parece que caiu a ficha, porque pela primeira vez o Brasil ultrapassou as 400 mortes em 24 horas e o ministro mudou o tom, dizendo que a ruptura ou o rompimento do isolamento deve ser uma coisa pensada e apoiada em dados. Sobre isso, eu queria mostrar para vocês algumas coisas ainda usando a nossa régua, né? Lembra que eu mostrei no vídeo que a gente poderia utilizar a régua para ver se os casos estavam a cada semana aumentando ou diminuindo? Pois bem, esse aqui são os dados de antes de ontem. O Brasil tinha 45 mil casos e se nós observarmos os dados anunciados ontem pelo ministro, nós ultrapassamos 50 mil casos. Ou seja, se nós utilizarmos a régua, a curva de crescimento continua acelerando, porque a régua continua mudando a posição a cada semana e nesse caso, note que a cada 2 dias ou a cada 1 dia já muda bastante. Então isso começa a reforçar o dado ou a percepção, inclusive uma percepção de muitos cientistas do mundo, que não é o momento do Brasil pensar em sair do isolamento social. Veja só esse outro gráfico aqui. Esse outro gráfico diz respeito, né, ao número de mortes, que estava ontem em 2.906 casos. Observe só como é que a posição em relação ao período anterior, ela já tem um leve aumento, mas com as mais de 400 mortes de ontem, né, observe que a tendência continua a crescer. E agora, a régua ela dobra no sentido anti-horário de uma maneira muito mais forte. Ou seja, isso demonstra que nós estamos em processo de aceleração do número de casos e do número de morte. E ainda há muito caso subnotificado, ou seja, há muito caso ainda de gente que está com a doença e que não tem um diagnóstico. De gente que morreu da doença e que não tem um diagnóstico. E esses dados, inclusive, não estão totalmente corretos. Então, eu queria mostrar para vocês uma outra situação. Os Estados Unidos da América estão saindo da situação de isolamento de maneira progressiva. Já há um plano para os Estados Unidos começar a sair. Mas olha a situação da curva dos Estados Unidos. O Brasil está aqui, ó, subindo a ladeira. Os Estados Unidos já conseguiram estabilizar o número de novos casos. Então esse é o momento que nós pensamos, juntamente com um grupo de cientistas do mundo inteiro, de que o Brasil pode pensar em sair do isolamento. Pode começar agora a fazer planejamento de como isso vai acontecer. Mas não é o momento ainda de se pensar na saída do isolamento, porque nós estamos em processo de aceleração do número de casos e aceleração do número de mortes. As pessoas saírem para a rua nesse momento vai significar intensificar mais ainda essa aceleração. E isso vai ser muito ruim. Por fim, vem a velha pergunta: como fazer para manter as pessoas em isolamento e a economia praticamente paralisada? Nós temos que pedir uma cota de colaboração aos banqueiros, aos investidores, aos financistas de plantão. E eu não vou cansar de mostrar esse gráfico. Metade do orçamento brasileiro, 50,7%, 1,9 trilhão de reais, esse ano será destinado a pagamento de juros, amortização e parcela da dívida pública.
É necessário que o governo brasileiro chame os banqueiros e diga: nós vamos decretar apenas 4 meses de moratória, suspender o pagamento dessa dívida. Isso vai representar um reforço no caixa do governo de 630 bilhões de reais, que serviriam para ampliar a rede de proteção social aos mais vulneráveis que já começam a passar fome, aumentar a aquisição de equipamentos e profissionais de saúde para atender a demanda crescente por leitos e UTI no Brasil. Além disso, poder inclusive dar um reforço na pesquisa de vacinas que estão acontecendo no Brasil e no desenvolvimento de tratamento adequado. Esse é o cenário da Covid-19 e eu queria aqui finalizar esse vídeo parabenizando o Tite pela coragem de ontem, de dizer que o Brasil só pode sair do isolamento no momento em que ele tiver uma ampliação da testagem e uma certeza estatística de que a curva está desacelerando. É isso aí. Forte abraço e até mais tarde.